Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas e desta vez eu queria estar trazendo um vídeo especial para mim, porque nós perdemos o nosso querido José Eugênio Soares, mais conhecido, o Jô Soares, nascido em 1938 e que veio, infelizmente, a falecer em 2022. O Jô tem uma capacidade artística que talvez seja insuperável em vários aspectos, porque na sua infância ele foi levado a estudar e a ser condicionado para uma educação diplomática. Isso fez com que ele angariasse uma cultura pouco encontrada em outras pessoas com tanta pujança, com tanta força. Mas em dado momento ele acabou por se notabilizar no campo da arte. Então você vai ter um cara que ao mesmo tempo ele é humorista, ele é quase que um fundador da TV no Brasil, ele é um teatrólogo, ele era um analista, um forte analista, ele era um escritor, dramaturgo e diretor de teatro que nos trouxe várias peças, e a sua participação era pujante, era muito forte. O Jô Soares, eu posso dizer pessoalmente, de obras e de ações que me acompanharam na vida, né? Apesar de eu ter nascido, por exemplo, quando ele estava fazendo A Família Trapo com o Ronald Golias, que para mim também é um outro monstro da TV brasileira, eu pude estar a partir do YouTube acompanhando o passado do Jô, e a partir da década de 80, mais novo, tendo correlação com várias obras dele, com várias ações dele, já na década de 70, lá no final da década de 70, em 76 e 82, você tem o Planeta dos Homens, Satiricon veio antes, você tem também o Globo Gente, que ele também trabalhou como apresentador, Faça Humor e Não Faça Guerra, que foi o primeiro trabalho dele na Rede Globo, A Família Trapo na década de 60, em 67, 71, A Praça da Alegria, que ele vai iniciar em 1956, a participação dele na Cinédia, em filmes importantes ao lado de Carlito, ao lado de Grande Otelo, um cara que na época jovem, Chico Anísio ao lado dele, ou seja, o Jô Soares foi um expoente. E aí depois na década de 80 veio o Vivo ou Gordo, ele refaz também a Praça da Alegria na década de 70, e aí ele vai partir efetivamente para o SBT na década de 80, entre 82, 85, 86, não, 88 mais ou menos. Ele tem um problema com a Globo, não foi muito legal a forma como a Globo o tratou. Ele vai para o SBT, ele vai para o Veja o Gordo, e aí surge a partir de uma indicação, uma ideia do Silvio Santos, ele vai fazer Jô Soares 11h30, e aí, gente, ele só deu show porque ele demonstrou a sua capacidade de entrevistador, como ele se inteirava com seus entrevistados, como ele nos fez rir, ele também nos fez chorar, e ao mesmo tempo, lá já no final dele, voltando para a Globo, ele fez o programa da Globo, aí a gente não pode esquecer do Quinteto 11h30 que esteve do lado dele, né? É bom para quem gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o Jô, tem Jô Soares, uma autobiografia desautorizada, com Matias Suzuki. São 2 livros, então eu acho que quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Jô Soares não enxerga um livro melhor do que esse. Outras grandes obras literárias ele escreveu, muitas delas às vezes muito bufônicas, às vezes muito satíricas, Os Dilemas do Fantasma do Capitão América, Os Astronautas Sem Regime, e principalmente depois do Humor nos Tempos do Collor, ele traz
4 livros que foram simbólicos, livros com bases detetivescas, bases de suspense, espionagem, autobiografias ao lado de personagens existentes, biografia de personagens existentes ao lado de personagens fictícios. E o Joaí nos trouxe 4 livros pela Companhia das Letras, que eu tive o prazer de ler a todos. 2 deles eu já falei aqui. Vou falar pelo terceiro, Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas, um livro interessantíssimo. Eu morri de rir. Aliás, uma das características, 4 características que eu diria para os livros do Jô Soares. O primeiro, um grande sentido de pesquisa, e ele é muito honesto ao colocar todas as pesquisas que ele fez para cada um desses livros. O segundo, de leitura muito fácil, muito tranquila, muito direta, muito dinâmica, com a qual você rapidamente se relaciona e você não quer mais parar de ler. O terceiro, um conhecimento claro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente onde se passa boa parte desses livros. Aliás, se passa nos 3 cenários. O Homem que Matou Getúlio Vargas, você tem mais outros ambientes, mas, por exemplo, o primeiro livro que ele fez, Jô Soares, o Xangô, dos Baker Street, se passa no segundo reinado com Dom Pedro II, quando um violino importante é surrupiado, e aí nada mais, nada menos que o Sherlock Holmes e seu amigo Watson, pelo chamado de Dom Pedro II, acabam visitando o Brasil para descobrir o dilema. Inclusive, esse é o único livro, talvez o mais conhecido de todos, de Jô Soares, mas é o único livro que ainda não trouxe a resenha. Vou trazer assim que puder, rapidamente. Logo depois, ele nos traz um segundo livro, que é Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Esse aqui é o livro do qual a gente vai estar conversando hoje, né? O terceiro livro que eu já li, Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letra, e por fim, As Esganadas de Jô Soares, tanto este aqui quanto este aqui e quanto este que eu acabei de colocar para vocês. Cada um deles se passa num tempo especial do período do Rio de Janeiro, principalmente. Este aqui no período da virada do século, e depois a história da Academia Brasileira de Letras, lá pela década de 10, também de 20, e As Esganadas, que se passam mais ou menos ali na década de 30, pouco antes, e já com o Estado Novo de Getúlio Vargas, que faz parte, inclusive, de 2 obras diretamente. Nessa aqui, uma das coisas que O Homem que Matou Getúlio Vargas, ele é uma comédia que vai ser escrita por Jô em 98, né? E ele vai contar a história de um cara chamado Dmitri Borja Korosev. Ele é um sérvio, filho, obviamente, de um sérvio e de uma brasileira, e que a característica maior desse cara é que ele tinha 6 dedos em cada mão. Por isso que, por ser a virada do século XIX para o século XX, é óbvio que ele vai levantar personagens importantes, não só para aquela época, porque vai de lá, junto com o período da virada do século XIX para o XX, até o período de Getúlio Vargas. Então você vai ter a relação de personagens existentes com esse personagem elaborado pelo Jô, que é o Dmitri Borja Korosev. Então você vai ter o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando I, que vai ser uma tentativa que o próprio Dmitri vai estar presente. Depois disso, Mata Hari, depois Jean Jarreau, depois Frank Delano Roosevelt, depois o nosso querido Getúlio Vargas, e entre eles o próprio Al Capone. Qual é a grande questão? O Korosev, ele vai começar a participar de grupos terroristas, porque o pai dele tem muita proximidade com os anarquistas sérvios. E é por isso que o Borja começa a ser inserido pelo seu pai em toda aquela rotina de atentados, de terrorismos, dentro de uma espécie de grupos extremistas que ali existia. Nesse sentido, gente, é muito legal como o Jô Soares vai traçando todos os perfis dos personagens que estão ao lado do Dmitri. E é mais interessante ainda e muito engraçado na leitura do livro como ele é criativo em trazer fotos onde, de forma
claro, né, fantasiosa, ele consegue inserir o Dmitri ao lado dos personagens históricos de época. Bom, qual é o grande problema desse cara? Ele é bonito, tem uma estrutura bastante respeitável, inteligentíssimo, só que é totalmente enrolado. E a própria mãe, no caso dele, e que vai fazer a ligação dele com o Getúlio Vargas, vem ser uma irmã não reconhecida do próprio Getúlio Vargas. Isso quer dizer que o Dmitri era sobrinho de Getúlio Vargas, filho, né? Filho direto. Neto direto do pai de Getúlio Vargas, né? E isso depois vai ser fechado lá na frente. O Getúlio Vargas vai aparecer no final, tá? E eu não vou dizer exatamente todas essas construções, mas algumas coisas que me parecem interessantes. Por ele ter 6 dedos, ele passa a ser totalmente desastrado, inclusive na sua função, que era ser um bom assassino. E é neste processo todo que você começa a rir o tempo todo. Um dos personagens para mim mais importantes é o anão Motilha Bakashi, que é uma espécie de amante, de apaixonado da Mata Hari, quando esta foi na época acusada pelos franceses de espionagem e veio a ser fuzilada na França por conta disso, naqueles entraves pré-Primeira Guerra Mundial. E aí o Dmitri está sempre dentro desses processos todos. Há uma carta de amor no início do Dmitri sobre uma base ética do assassino, da pessoa, daquele cara que só pensa no extremismo efetivo, fanatista, e ele conversando com a amada, que foi a primeira pessoa que ele conheceu no meio dos estágios, dos estudos que ele tem sobre as ações e performances e estratégias daqueles extremistas. A carta de amor que ele escreve a uma amada assassina é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na literatura, né? A composição dos venenos, como o Jô Soares trabalha muito bem isso, trazendo já exatamente a composição de cada um de veneno, o que fazia, como se fazer e o que ele fazia no organismo de um ser humano e quais são as suas ações diretas, como isso acontecia de uma forma bastante clara. Tem uma hora que há um debate sobre queijos, né, entre os soldados franceses, quando o Dmitri deveria ser o motorista desses rapazes lá já na Primeira Guerra Mundial, na reação francesa contra a invasão alemã. Então você vai ter coisas maravilhosas, e principalmente existe um livro que o próprio Dmitri está escrevendo, que são livros e memórias de lapsos do próprio Dmitri Kozek. Um livro para ser guardado na estante e de vez em quando você poder procurar. Uma passagem da obra dele aqui, desse livro, que para mim foi super legal, uma espécie de suborno que o Dmitri teria que fazer aos jurados do caso do Al Capone. Gente, a gente ri até agora, porque desculpa, a ideia, eu acho que o que mais me dá saudade no Jô e que faz a gente rir muito com o Jô é a capacidade dele nos surpreender com ideias totalmente nonsense. E o Dmitri Korozek é justamente talvez um dos personagens mais atrapalhados que o Jô Soares criou. É com muita tristeza e ao mesmo tempo com muita alegria que eu tenho essa relação com a pessoa do Jô Soares, de ter podido me relacionar com um homem com tanta capacidade, com tantas verdades, sem nenhuma hipocrisia, falando o que pensava e se questionando quando errado estava e se colocando de uma forma muito corajosa em muitos daqueles momentos. Um cara que trouxe muita alegria para as casas, um cara que trouxe fertilidade cultural, um cara que era do bem e que pensava muito em fazer cada vez mais, a partir da arte, um diálogo cada vez mais pacificador e ao mesmo tempo civilizatório com todos nós. Jô Soares, que você esteja muito bem agora, e eu tenho absoluta certeza e peço a Deus que você esteja bem pertinho dele. Muito obrigado por tudo que você fez, muito obrigado por toda a construção literária que você nos trouxe, muito obrigado por você, apesar de todo o teu contexto intelectual, poder ter se aproximado do povão e ter entendido a alma do povão. Se existem 2 personagens no campo do humor que eu respeito e de vez em quando eu
revisito no YouTube. Antes era o nosso querido Ronald Golias, que já morreu já faz algum tempo, e agora, sem dúvida nenhuma, eu estarei visitando o Jô Soares. Inclusive, nunca percam um episódio lá na Família Trapo, que o Jô Soares contracena com o Ronald Golias, com a presença do Pelé, uma das coisas mais espetaculares que a TV brasileira pôde nos trazer. Tá certo? Lembrando a vocês, para que você curta o canal, participe conosco, e que também estamos agora com os nossos vídeos no Rumble. Semana que vem eu vou trazer um texto do nosso querido C.S. Lewis, A Árvore e a Folha, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o significado do mito em Tolkien, e eu espero que vocês estejam... não esqueça, isso aí vai ser depois. Antes disso, eu trago o C.S. Lewis e os Quatro Amores, gente, tudo errado, mas ao mesmo tempo tudo certo. Vem os Quatro Amores e depois sim vem o Árvores da Folha, tá certo? Me desculpe, como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Um grande abraço, com amor, com carinho, desse amigo de vocês. Graças a Deus, 2 domingos seguidos, 2 sábados seguidos, de 15 em 15 dias, já estava me dando saudade de vocês. Grande abraço, gente. Até mais. Estamos lá no Rumble. Até logo.